Olá pessoal, há um bom tempo que tem esse IBM ThinkPad 380 ED guardado aqui nas minhas coleções. Este pequeno notebook pertenceu à empresa do meu pai e foi responsável por muitas horas de programação dele e do sócio e muitas horas de jogatina minha quando eu era mais novo. Este notebook é um clássico da IBM e é bem raro até mesmo nos Estados Unidos. Foi adquirido pelo meu pai através de um cliente da empresa dele que queria se desfazer dessa máquina para uma máquina melhor. Fico bem curioso para saber como isso chegou aqui no Brasil. Provavelmente essa pessoa deve ter comprado lá fora e trouxe para cá, porque lá em meados de 2000 não era comum um notebook desse estar nas vitrines disponíveis e quando estava era muito caro. O IBM ThinkPad 380, um notebook lançado pela IBM em meados de 97, neste caso o modelo ED, vinha equipado com um Pentium 2 de incríveis 166 MHz, 84 MB de memória RAM EDO e o Neo Magic como seu processador gráfico. Originalmente também era equipado com HD IDE de até 4 GB, flop e CD-ROM. A tela deste modelo em específico é uma tela DSTN XGA de 800 por 600 pixels. Infelizmente, está perdendo seu brilho, o que é comum para essas telas com essa idade. Infelizmente, esse notebook ficou muito tempo guardado e está bem avariado, mas ele ainda funciona e neste vídeo vamos colocar esse adaptador de cartão CF para IDE e instalar o Windows 98. Além disso, esse notebook tem a carcaça bem ressecada, muito frágil, e ficou guardado por muito tempo num armário qualquer lá na empresa, e eu acredito que em algum momento alguma pessoa derrubou ele no chão. Infelizmente essa carcaça tá toda quebrada. Mas como é um equipamento bem raro, um tempo atrás eu desmontei ele, reforcei a carcaça, recolei um monte de peças, e tirando algumas pequenas partes ali, o resto tá bem inteiro, e essas outras partes a gente pode colar e fazer na impressora 3D. Então eu já havia deixado ele aberto para instalação de um novo HD. O HD antigo que ele tinha era um HD IDE e a maioria dos HDs IDE eles simplesmente param de funcionar, esses HDs de notebook. E eu já tinha deixado ele aberto para não ter que ficar abrindo e fechando e acabar danificando ainda mais a carcaça que é frágil. A instalação do adaptador CF foi bem simples, eu só tomei cuidado para identificar se estava conectando os pinos corretamente. Eu escolhi um cartão CF de 2 GB, que é mais ou menos o mesmo tamanho do HD original, e a gente não vai usar mais que isso nessa máquina. E também porque tinha um valor razoável, já que cartões CF estão muito caros hoje em dia. Depois que eu realizei a instalação do cartão CF, que foi numa boa, a máquina botou, entrou no setup e reconheceu o cartão, o próximo passo era instalar o Windows 98. Eu tive alguns poucos problemas, até porque fazia muito tempo que eu não instalava o Windows 98 numa máquina assim. E como eu não tenho um leitor de cartão CF que simplificaria muito o processo, já que eu poderia simplesmente formatar e copiar o Windows 98 pela minha máquina Windows 11 e depois botar aqui e rodar a instalação, eu tive que botar meu outro IBM, criar uma flop com o mínimo do MS-DOS 6.22 e realizar a formatação com o FDisk, marcar a partição como ativa e copiar a instalação do Windows 98 para dentro do disco. E aí depois foi só rodar e acompanhar aí com muita nostalgia esse pequeno IBM aí voltando à vida durante o processo de instalação do Windows 98. A instalação ocorreu muito rápido porque o cartão CF consegue entregar aí toda a banda que a porta CF pode obter. E isso é muito mais rápido que os HDs IDEs da época, principalmente da época desses notebooks. Os primeiros HDs IDE para notebook eram muito lentos, se comparado a esse cartão CF. Então a instalação ocorreu bem rápido. Mas aí durante o processo de instalação e mesmo após ele, eu notei que as teclas do teclado estavam ficando ruins. Às vezes elas não funcionavam. E logo depois disso, o clássico tracking point, que se faz presente até nos dias de hoje nos notebooks, parou de funcionar. Então eu reabri ele e, como vocês podem observar, as trilhas dos flats que conectam o teclado e o track point estavam muito ruins. Simplesmente desapareceram. Acredito que em algum ponto esse notebook teve algum contato com umidade e isso deve ter iniciado um processo de corrosão nesses flats, nessa parte que era exposta. E aí desgastou o material e como eu tive que montar e desmontar várias vezes para colocar HD, e até quando eu fiz a desmontagem da carcaça, eu acabei terminando de gastar os terminais ali e o resto que sobrava. E aí, com mal conexão, o teclado não funciona. Neste ponto, o teclado estava basicamente condenado, o que me deixou muito frustrado, porque não é uma máquina fácil de se encontrar peça, né? Então depois de pensar bem, eu decidi tentar remover as duas camadas do flat ali, separar a parte da fita e a parte onde fica o contato elétrico mesmo, né? E encurtar ele um pouco para tentar expor novos pontos de conexão, para tentar aí sim ver se isso voltava. Eu fiquei umas 2 horas nesse processo, pois tudo tinha que ser extremamente lento para mim não danificar mais ainda os flats.
e para também não acabar cortando muito deles e não sobrar flat suficiente para conectar na placa-mãe. Então depois de testar, limpar e plugar e desplugar, eu consegui um resultado bem promissor. Boa parte do teclado voltou a funcionar e o track point está funcionando perfeitamente, os botãozinhos do mouse voltaram a funcionar. Eu acredito que com cuidado, talvez eu consiga recuperar todas as conexões e fazer todo esse teclado voltar a funcionar. Mas eu aprendi que pequenas conquistas têm de ser aproveitadas. Decidi não mexer mais ainda, já que estava cansado e às vezes ao tentar assistir, podemos danificar mais ainda o equipamento. Mas está aí. Esse notebook ainda tem alguns grandes problemas que o meu futuro vai ter que resolver isso se ele não voltar a dar mais problema, além desses. Mas a gente vai precisar, num futuro aí, ver a bateria, que acredito que seja simples, basta substituir as células lá dentro dela. Esse teclado, acredito que com cuidado eu consigo fazê-lo voltar a funcionar. E talvez, se for o caso, até fazer flats novos. Tem essa possibilidade também. É algo trabalhoso, mas dá pra fazer, dá pra soldar flats novos aí. Essa tela DS10 é algo que eventualmente vai perder todo o brilho e teoricamente a gente vai ficar sem a tela. Teoricamente, o 380XD e o 380Z, que eram as linhas mais novas desse notebook, eles saíram com telas TFT LCD. E eu acredito que a gente consiga, mais para frente, substituir essa tela sem problema por uma tela TFT paralela aí. E por fim, a carcaça. Não acredito que meu futuro vai querer desmontar todo ele de novo, mas provavelmente eu vou acabar imprimindo algumas pecinhas na impressora 3D para tentar colar e refazer alguns pontos ali para tentar deixar a aparência do notebook um pouquinho melhor. Mas é isso daí. Fica pro meu eu futuro resolver esses problemas, ou talvez não, mas por hora eu vou só apreciar essa bela tela do Windows 98, rodando nesse belo IBM ThinkPad 380ED Pentium 2, que é um belo exemplar, uma bela máquina, uma máquina aí que tem muita história para contar. Então, até mais, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, deixar nos comentários o que vocês acharam, dicas e ativar o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos aí, porque tem muito conteúdo ainda para ser colocado nesse canal. Até mais!